Bom, primeiro me apresentando, meu nome é Vitor Casemiro, eu sou de Campinas, moro aqui em São Paulo há quase 5 anos, pouco menos. Sou fotógrafo, editor, roteirista. Eu comecei a fotografar através do parkour, que é uma prática, assim como o skate, uma prática urbana que os praticantes filmam e fotografam muito os movimentos. Então ali eu comecei a fotografar e filmar os treinos dos meus colegas e posteriormente editar vídeos. Aí aos poucos eu fui começando a me interessar por direção de fotografia, por luz, por montagem, para editar esses vídeos de parkour. E fotografia também, por enquadramento, composição, como fazer uma imagem melhor, né? E aos poucos eu fui começando a estudar mais cinema também, roteiro, e fotografando na rua. Mais ou menos em 2016, 17, eu fiz um curso com o professor Felipe Abreu. Ele é um fotógrafo, editor também, editor da revista Zoom. Ele estava fazendo a pesquisa de mestrado dele na Unicamp. E, paralelo à pesquisa, ele tinha um grupo de estudos em fotolivros. Então, foi a primeira vez que eu escutei sobre fotolivros. E, na chamada do curso dele, algo que me pegou foi... estava escrito aproximações entre cinema e fotografia. E eu falei, poxa, é exatamente isso que eu estou querendo. Eu já estava fotografando, me interessava por cinema, assistia muitos filmes, já tinha feito um curtinha também, fiz um curta com uns amigos. E, enfim, era um curso de um semestre e eu acabei fazendo 3. Que ele abriu outra turma depois e outra turma depois e eu continuei. Na terceira turma eu até estava sem dinheiro para pagar. E aí eu falei com ele perguntei se eu trouxesse um amigo, ele me daria uma bolsa e eu consegui, ele me deu a bolsa. E aí nesse grupo de estudos, a gente desenvolveu... Saí da tela cheia. Eu desenvolvi junto com ele, junto com o pessoal do grupo, minha primeira publicação, que se chama Noites Desperdiçadas. É um trabalho feito todo em Campinas, na época eu estava morando lá ainda, e são imagens que eu produzi entre 2017 e 2018. Nessa época eu trabalhava o dia todo num cinema, eu fui assistente de projecionista. Na verdade, no cinema eu entrei para trabalhar na bilheteria, eu trabalhei na bilheteria, na Bombonier, fiz muita pipoca, trabalhei... na portaria das salas também, e aí, posteriormente, quando houve uma vaga, eu subi para a cabine de projeção, que era o que eu mais queria. E lá tinha o seu Tenório, que já era um projecionista há quase 15 anos, assim, e eu era um assistente dele lá. Fiquei um bom tempo lá, foram 4 anos nesse cinema. E eu saía, já era noite, e era o único momento que eu tinha para fotografar. E eu tinha uma pequena câmera... analógica 35mm com flash embutido e eu ficava fotografando na rua em regiões perto da minha casa, que é bem no centro de Campinas, que é uma cidade muito grande, assim, uma das maiores, é maior que algumas capitais, inclusive, mas tem uma mentalidade muito provinciana, assim, dá 10 horas está todo mundo fechado em casa. Então, isso também gera uma insegurança na rua e... Acho que aqui voltou. Aqui tem um gifzinho que ele fica rolando. Deixa eu ver se é esse... Acho que está aqui em cima. Aqui, ó. Então, é um projeto de fotografia de rua, mas também de retratos. Dessas pessoas que circulavam nessa região. Essa região tem muitos bares e também o que me interessava era um pouco essa arquitetura hostil que tem muito lá. Acho que vou pegar uma específica, por exemplo essa daqui, tipo esse tipo de junção de várias grades em uma só, sabe? Isso começou a me interessar.
E algumas pessoas que frequentavam essa região e esses bares que estavam em volta, eu passei a me relacionar também. Algumas delas foram só um encontro, uma conversa, um retrato. Outras eu encontrei mais vezes. Esse bar, por exemplo, o Bar do Tião, ele ficava 2 quadras da minha casa, eu frequentei bastante lá e fotografava as pessoas que estavam sempre lá. Esse senhor que está dormindo, ele sempre fazia isso, ele sentava, começava a beber e já ele pegava no sono. Tem uma TV logo aqui em cima, ele ficava assistindo a novela, de vez em quando passava a novela e ele pegava no sono. E, enfim, o trabalho é um caminho pela noite, por esses lugares, essa arquitetura hostil. O livro não tem texto, aqui tem o livro pronto. Ele foi publicado pela editora Madalena em 2018. O projeto gráfico é do Bloco Gráfico. E todo o miolo, essa era a minha intenção também, todo o miolo dele é feito só de imagens, né? Então não tem nenhum texto. Nem nas guardas, aqui tem os nomes das pessoas que colaboraram com o projeto, aqui a equipe, e aqui só especificações técnicas, ficha catalográfica. Então ele é totalmente aberto à interpretação, assim. A ideia de não ter texto era um pouco isso. E um pouco também de querer fazer um livro só com imagens. Como era o meu primeiro projeto, acho que era um pouco essa a ideia. Mas também, passado o tempo, é um projeto que eu me arrependo de algumas escolhas, de algumas abordagens na fotografia, algumas coisas que eu mudei na minha abordagem ao longo do caminho. Mas acho que faz parte também. Primeiro trabalho é sempre essa vontade muito grande de querer fazer e aí depois você conhece outras pessoas e tem outros pontos de vista. Eu vou falar mais disso mais para frente quando a gente entrar na outra apresentação aqui. Queria dar esse panorama. Se vocês quiserem passar esse livro, que vem em mãos. Então esse foi o Noites. Depois de 2018 eu comecei então a cair mesmo de vez assim no fotolivro, comecei a editar para outros autores e deixa eu voltar aqui a apresentação. Mas antes de falar do projeto mais recente, que eu acho que é mais maduro, que é mais interessante, eu acho que também a ideia desse encontro é propor alguns caminhos de edição, entender melhor como que funciona esse mundo do fotolivro, quais são as possibilidades narrativas com livros e fotografia. Enfim, então trouxe essa apresentaçãozinha aqui. Eu acho que assim, quando a gente tem um corpo de trabalho ou já está produzindo imagens e está a fim de criar uma narrativa entre elas, tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer, então, que eu acho importantes para a gente começar a pensar no trabalho, né, desde o início. Então, o que exatamente eu quero contar aqui? Qual a minha relação com esse tema? Quais questões pretendo trazer à tona com esse trabalho e como vou abordá-las? No fim, quais impressões quero deixar naqueles que entrarem em contato com ele? Aqui é um pouco a ideia de... Acho que fazer um livro é tipo puxar uma cadeira, abrir uma conversa. Então, eu acho que nesse meu primeiro livro eu quis começar falando com... Eu tenho evitado falar sobre ele, que eu quero falar mais do meu projeto novo, mas acho que é importante porque é um livro que eu falei muito pouco com outras pessoas. Eu guardei muito para mim o processo e para o meu professor que ajudou a editar e para as pessoas do meu grupo, mas eu acabei, sei lá, por insegurança, por imaturidade, acabei não mostrando para muitas pessoas e depois do livro pronto eu recebi algumas críticas de alguns pontos, sabe, que eu poderia, se eu tivesse aberto essa conversa desde o início, talvez o projeto seria um pouco mais sólido. Não, pode deixar, fica tranquila. Então acho que essas perguntas, sabe, são importantes assim desde o início, assim, principalmente qual é a sua relação com o tema, sabe? Quais as questões que você pretende trazer à tona com o trabalho? Então é isso que está aqui embaixo, né? O livro é um meio de comunicação. Isso que eu quero dizer é para mim ou para os outros.
ter como bússola construir pontes, criar diálogos, ter o cuidado de não impor discursos que se encerram em si. Às vezes você tem um projeto, uma ideia, às vezes ela é pessoal demais, ou às vezes por ela ser pessoal demais, ela também é universal. Mas são questões importantes assim para fazer desde o começo. Essa ideia de abrir um diálogo, né? E tem isso também. Nem todo projeto fotográfico tem vocação para o formato livro. Às vezes tem projetos que funcionam melhor como exposição, sei lá, no seu site, no portfólio, e eles, às vezes não funcionam tão bem como livro. Acho que o livro ele tem uma especificidade assim, narrativa. Tem trabalhos que eu tive contato que funcionam muito bem para a parede, assim, e isso fica visível. Quando você começa a editar pensando em livro, você vê que não encaixa tão bem, porque todas as imagens são muito fortes. Acho que no livro tem que ter um certo ritmo de uma variação de imagens fortes, imagens que ajudam a fortalecer outras imagens mais fracas e criar um ritmo. Eu vou falar melhor sobre essa ideia de ritmo mais para frente. Mas pensar nisso, sabe? Às vezes o melhor formato não é o livro, às vezes tem outras possibilidades. E aí, falando em possibilidades, não só fotógrafos fazem fotolivros, mas assim, eu acho que hoje em dia é muito comum o trabalho com imagens de arquivo. Então, gente que nunca fotografou, que não fotografa, também faz livros de fotografia, também faz fotolivros. Então, você pode sim trabalhar com imagens próprias, um corpo de trabalho que você já vem formando há alguns anos, há algum tempo, ou um arquivo pessoal da sua família, de pessoas ao seu redor, ou mesmo arquivos públicos abertos, como eu fiz no Shadow, no meu livro que eu vou mostrar para vocês já já. Aqui tem umas outras questões importantes para se questionar desde o começo, né? Qual a viabilidade de produzir as imagens que imagino? Então, quero fazer um projeto sobre algo que aconteceu nos anos 70 no norte do país, então eu preciso me deslocar daqui de São Paulo até lá para fotografar. Isso é viável? Não é? Como que isso pode funcionar? A minha ideia é adequada aos meios dos quais disponho. Aqui também é um pouco, às vezes, que nem eu fiz nesse primeiro livro, de trabalhar mais perto de casa. Muitas das imagens desse livro foram feitas assim, na quadra de baixo, sabe? Então tá um pouco próximo do ambiente onde você conhece. E da câmera também, né? Os meios de produção, essa câmera que eu usei nesse livro, eu paguei, sei lá, por R$100, era uma câmera de plástico, compacta. Se penso usar arquivos de outras pessoas e instituições, têm autorizações necessárias? Essa é uma pergunta recorrente quando eu apresento o meu trabalho, que tem imagens de arquivo. Mas você tem autorização? Como foi? Ou mesmo nessas imagens que tem retratos de outras pessoas, até em situações também delicadas, você teve autorização para fotografar essas pessoas? Essa é uma pergunta recorrente. No caso desse trabalho, algumas sim, algumas não, mas tudo verbal. No caso desse aqui, que são imagens de arquivo, são imagens livres para usar, mas isso mas óbvio que eu tenho que dar os créditos dessas imagens, tem no final do livro, e eu não posso também pegar essas imagens, imprimir grande, botar numa galeria, dizer que é minha e vender. Então, tem um pouco essa ética do trabalho da pesquisa, né? Do arquivo, enfim, isso aí é básico também, né? Aqui tem algo para mim de extrema importância e eu vou começar a mostrar mais do Shadow. Eu gosto muito dessa imagem. Esse é o Weed, ele é uma referência grande para mim. Esse aqui é o Weed, Arthur Felig. Ele é um fotógrafo, não tenho certeza se ele nasceu em Nova York, mas ele viveu em Nova York. E ele
Ganhou esse nome Ouija por causa daquele tabuleiro de Ouija. A polícia que chamava ele de Ouija, porque ele chegava antes da polícia nas cenas do crime. Enfim, ele é um fotojornalista dos anos 40, 50, e que fotografava de tudo, desde cena de crime a festas famosas, retrato. E aqui está ele junto com o editor, que eu esqueci o nome do editor dele, e eles estão com essas imagens impressas para escolher as imagens para o livro, né? Esse é o processo depois de escolher se você vai trabalhar com suas imagens, com imagens de arquivo. Acho que é importante a gente imprimir as imagens, começar a ver elas no chão, na parede, na mesa, entender esse universo que a gente está criando, né? E aqui eu já tenho, está ao contrário. Tá aqui, ó. Aqui, por exemplo, já tem uma das imagens que eu separei. E aí eu vou começar a falar do Shadow. Shadow Over Shadow é o meu livro mais recente. Foi publicado agora, mês passado. O livro é um romance policial, feito com imagens do arquivo da Biblioteca do Congresso americano. É uma das maiores bibliotecas do mundo. As imagens são todas feitas entre os anos 1930 e 1960, todas feitas nos Estados Unidos. E, paralelo às imagens, eu escrevi um roteiro. Uma história sobre um boxeador, uma mulher fatal e um detetive. Uma história de crime, uma história de corrupção, assassinato, tensão sexual. Jazz, clubes de jazz, ginásios de boxe, esse tipo de ambiente. E é uma pesquisa sobre os clichês e as convenções de gênero no cinema policial americano, hollywoodiano dos anos 40, 50. Nenhuma dessas imagens vem de filmes, são imagens de várias outras fontes. Aqui tem os créditos das imagens no final. E posso até mostrar para vocês o site do arquivo, acho que é interessante, loc.gov. Esse arquivo é absurdo, ele é incrível, assim. Você vem aqui, loc.gov, e depois você vem em Photos, Prints and Drawings, e aí você escreve, sei lá, crime, que foi uma das primeiras palavras que eu procurei. E aí você pesquisa. E aí tem aqui já, 1.000 e poucos resultados só com essa palavra, né? E aí você pode, sei lá, de 1900 a 1999. Pode ir reduzindo essa pesquisa e ele vai te dando imagens, né? Desde pôster. Então, eu passei pouco mais de um ano pesquisando imagens nesse arquivo. Aqui tem algumas das imagens que ficaram de fora. Eu imprimi mais ou menos 550 imagens. Aqui esse bolo está menor porque eu tenho dado algumas dessas imagens junto com quem compra o livro, escolhe uma dupla, então está um pouco menor. Mas esse é um que ficou de fora, esse aqui é o que entrou. Então dá para ver um pouco o trabalho de edição, né? São 59 que entraram no livro e das 550 que eu imprimi. E, enfim, eu ia pesquisando por essas palavras-chave. Crime, detetive, primeiro essas mais clichês e depois outras mais que eu achava que eu precisava, sei lá, porta, escorredor, beco, carro, elementos que para dar um ritmo, sabe, de passagem, enfim. Se quiser ir passando esse aqui também. Essa cópia tá meio de mostruário, ela tá um pouquinho torta, assim, meio feinha, mas acho que dá para ver. Bom, então para finalizar sobre o arquivo, é isso, ele tem mais de 1 milhão de imagens de várias épocas, a grande maioria está livre para usar e reusar para uso artístico e educacional. Por exemplo, a gente pode... Essa daqui eu não sei se ela está numa qualidade muito boa, vamos ver. Tá assim, tá vendo? Eles disponibilizam tudo, TIFF 34 MB, gigante. Uma imagem.
E não tem só dos Estados Unidos, tem do mundo inteiro, na verdade. Mas a grande maioria é dos Estados Unidos. Essa aqui, inclusive, foi uma das que eu imprimi. Ela deve estar aqui no bolo em algum lugar. Eu achei que ela tinha um aspecto de filme, assim. Tive esses critérios, então, né? Só imagens feitas entre os anos 30 e 60, porque foi a época de ouro do cinema policial hollywoodiano. Todas feitas nos Estados Unidos. E também tinha uma outra regrinha que eu coloquei um pouco mais para frente, que era nenhuma das pessoas poderia estar olhando para a câmera. Então, para criar essa aura mesmo de filme, né? Um filme tradicional, não se olha para a câmera para não quebrar a quarta parede, né? Alguns filmes e séries fazem isso propositalmente, essa quebra da quarta parede, para criar uma outra interação com a audiência, né? Por exemplo, House of Cards ou Fleabag, onde os personagens param, olham para a câmera, né? Enfim. E aí, no meu caso, não, eu queria essa ideia mais tradicional. Eu deixei de colocar alguns retratos que eu gostava muito, que eu achei no arquivo e que eu gostava muito, mas eles estavam olhando para a câmera, tinha alguém olhando para a câmera, e aí acabou saindo. Desculpa, como você chegou? Por que esse acervo? E o outro? Tem vários, na verdade, né? Mas acho que esse, por ser uma coisa bem americana, assim, sabe? Eu já tinha a única ideia fixa que eu queria fazer uma história de detetive. Parte desses roteiros eu já tinha escrito, que eram exercícios da época que eu estudava roteiro, então já tinha essas ceninhas de interrogatório, essas coisas. Então acho que quando eu encontrei esse arquivo, eu vi que ele era bem assim, cultura americana, sabe? Cultura estadunidense, que era exatamente o que eu queria. Mas tem um outro arquivo muito usado que é o arquivo do conflito moderno, que saíram vários fotolivros desse arquivo, eu poderia ter pesquisado lá. Eu pensei em algum momento começar a usar outros arquivos também para complementar, mas eu achei interessante só usar esse por ser bem, sabe, a coisa do Congresso americano. Mas acho que até pulei um pouco, porque quando eu comecei esse trabalho logo depois que eu terminei o Noites, né, o meu primeiro livro que eu mostrei para vocês. E aí foi numa ideia de, tipo, eu quero já fazer um outro projeto, já estava muito ali, poxa, quero fazer outro, mas eu ainda não tinha um corpo de trabalho definido, né? Você precisa pesquisar, fotografar. Então eu pensei, poxa, eu posso trabalhar com imagens de arquivo. E o Felipe, meu professor, ele já tinha publicado um fotolivro só com imagens de arquivo, que é o aproximadamente 50 milhões e 300 mil, que é sobre crise migratória. Ele pesquisou no Google crise migratória e esse foi o resultado, aproximadamente 50 milhões e 300 mil imagens. E aí, a partir dessa pesquisa no Google, ele começou a retirar as imagens e ele fez um livro com essas imagens. Ele passou tudo para preto e branco, cropou, ele fez novas imagens a partir dessa pesquisa. E assim, esse arquivo ele é super organizado, eu me adaptei muito e tudo em altíssima qualidade, sabe? Eu passei a, 150 imagens de uma vez. E aí vinha, parecia um monte. Enfim. E aí, depois da pesquisa feita, eu imprimi, então, essas 550 imagens, comecei a jogar na mesa e comecei a fazer associação entre elas, mas antes separar em grupos, né? Aqui na apresentação a gente vai chegar nesse ponto. Vamos voltar um pouquinho aqui os caminhos. A gente estava aqui, né? Então, aqui na parte de imprimir as imagens, espalhar as imagens pela mesa ou parede, observá-las como um todo, ajuda a entender melhor as imagens, como se relacionam entre si. E acho que nesse processo, depois das imagens impressas, tem um pouco isso desse checklist da edição, que eu gosto de fazer, que é amplie seus horizontes, procure referências fora da fotografia, conecte-se com diferentes públicos e linguagens. Aqui é um pouco... A primeira coisa que eu faço quando vou entrar no processo de edição é criar uma playlist. Aí eu crio uma playlist com músicas que eu acho que tem o mood, o clima do trabalho que eu estou editando. Então,
para esse trabalho do Shadow, por exemplo, eu fiz uma playlist com muito jazz no ar, jazz mais soturno, uma música mais lenta. E essa playlist está disponível no Spotify e no YouTube também. Pro Noites eu fiz a mesma coisa, mas era uma playlist com mais rap, com uma música mais urbana, assim, uma coisa que me passasse mais uma ideia, uma agressividade assim da rua. Mas também pode ser, eu acho que a gente pode buscar referências também na poesia, na dança, na escultura. Então acho que nesse momento, depois de imprimir as imagens, começar a ver o universo, é bom talvez passar um tempo distante das imagens e tentando absorver ideias de outros campos para ver como que isso se relaciona, né? Porque assim, o livro ele não tem som. Essa ideia da playlist para mim, eu faço isso em todos os projetos, não só dos meus, mas outros que eu edito também. Eu sempre peço para os autores criarem playlists. Isso tá na base assim do projeto. Logo no começo eu já peço para eles fazerem isso. Porque o livro não tem som, mas ele tem compasso, ele tem uma métrica, né? E aí às vezes pela playlist que o autor faz, eu consigo identificar algumas rimas. Por exemplo, teve um livro recente agora do Eric Pérez, um autor de Porto Alegre, que está morando aqui em São Paulo. Foi um livro que a gente escutou muito samba. O pai dele frequentava escola de samba, a família do pai dele era toda de escola de samba. Ele era um cara muito boêmio, um cara da noite, cara de roda de samba. Então a gente montou uma playlist com bastante samba, pagode de anos 90. E samba canção, muita música do João Bosco, enfim. E isso ajudou a gente a entender alguns temas do trabalho. E teve até um autor que eu trabalhei que eu pedi para ele fazer uma playlist e eu senti que ele não sabia direito o que ele estava falando pela playlist que ele fez. A playlist tinha músicas todas meio clichês para ter um clima de melancolia. Sabe, uma melancolia forçada que eu achava que o trabalho não tinha esse clima, mas ele queria impor no trabalho. E, enfim, e aí eu falei isso para ele. Falei, olha, acho que você ainda não entendeu direito sobre o que você quer falar, o que o trabalho quer dizer, pela playlist. E mais para frente a gente foi chegar na onde realmente ele queria dizer, né? Então aqui essa ideia do organize é importante e a gente volta para as imagens. Quanto menos energia você precisar gastar buscando aquela imagem, mais energia você terá para trabalhar no desenvolvimento da sua história. Então isso aqui é interessante, é o que eu gosto de fazer. Separar cada montinho desse é um tipo de imagem. Então esse montinho menor tinha algumas imagens coloridas, as poucas coloridas que eu peguei desse arquivo, acabou que não entrou nenhuma. Nesse montinho aqui eram imagens que eu chamava de ação, que sempre tinham pessoas ou conversando com outras pessoas ou fazendo algum gesto. Eu chamava esse montinho de ação. Esse daqui que dá para ver que tem uma foto de uma privada, eram só objetos. Então tinha uma arma numa mesa, essa privada, enfim. Aqui, esse montinho tem uma paisagem, era só paisagens, paisagem urbana. Esse montinho era dos retratos, então eram imagens mais que tinham uma única pessoa, às vezes olhando para a câmera, que aí acabou saindo, ou que nem essa imagem que está aqui, que acabou entrando no trabalho, é um retrato, mas ele está olhando para o lado. Então saiu desse montinho. E esse último montinho era uma coisa meio de passagens, que tem corredor, porta, aqui era meio que um caminho para um caminho escuro que levava para um poço de gasolina no final da rua. Eram caminhos, ou passagens, como eu também dizia. Então, quando eu ia montando a sequência, por exemplo, essa imagem, tá aparecendo minha moto, né? Essa imagem que é a primeira desde o início, isso que eu acho que é engraçado também. É a primeira imagem desde o início, ela continua no livro. E aí, por exemplo, aí em seguida eu pensava, poxa, aqui eu preciso de um caminho logo depois dessa. Aí eu ia lá no montinho do caminho, ficava procurando qual caminho, qual porta, qual corredor, qual escada poderia abrir esse livro, né? Então,
Então essa é a essa imagem que abre o livro. Inclusive esse é o Richard Nixon quando ele ainda era senador, antes de ser presidente. Escondendo o rosto já como um gangster. E aí logo em seguida tem uma escada. As escadas são um tema também no trabalho, elas se repetem ao longo de todo o livro. Uma ideia de, já entregando aqui também, uma ideia de ascensão e queda. Então, eu sabia que logo depois eu também queria, aí tem a folha de rosto com o título, aí eu pensei, eu quero uma porta para a gente entrar no livro, entrar nesse universo. Então eu ia lá no montinho das passagens e achava uma porta. Então, organizar o corpo de trabalho em grupos ajuda a gente a movimentar essa edição. Seguindo. Identifique, crie um mapa conceitual do trabalho para guiar sua produção e edição. Defina palavras-chave que guiam e construam a história. Você pode pensar em grupos que formem um capítulo ou façam parte de um determinado momento da narrativa. Na verdade, voltando um pouco, esses grupos que eu mostrei, por exemplo, podem ser, se você tem um trabalho só de retratos, né? Como é que eu vou dividir meu trabalho em grupos se eu só tenho retratos? Podem ser os retratos mais claros ou mais escuros, retratos de homens, retratos de mulheres, imagens verticais, imagens horizontais. Dá para criar esses grupos de várias maneiras. Ou imagens mais tristes e imagens mais alegres, sabe? Para você entender como que elas vão aproximar uma da outra, sabe? Acho que ajuda a entender melhor o trabalho. E esse lance das palavras-chave, acho que é bem importante, é outra coisa que eu sempre faço também com os autores e autoras que eu trabalho. Listar essas palavras-chave, que assim como a playlist, como as músicas da playlist, elas também dão pistas dos temas do trabalho, né? Teste. Processo é tentativa e erro. Crie várias versões e imprima vários bonecos. Não veja as coisas só na tela. O livro é um objeto que ocupa um lugar no espaço. Sinta-o. Já até aqui. Estou pulando um pouco, mas eu acho que depois de organizar esses grupos é interessante colocar essas imagens na parede, assim, porque elas ficam lá coladinhas, você consegue olhar para elas todos os dias. Esse é um pouco do processo que eu gosto de fazer. Tá meio pequeno aí, mas dá para ter uma noção, né? Aos poucos essa parede vai aumentando. E essas linhas, para mim, eram tipo, cada linha dessa era um capítulo ou uma parte. Isso me ajudava também a guiar. Essa parede vai ficando maior, mais complexa, com mais anotações. Esses post-it verde são as marcações de onde entravam os roteiros. Os pretos eram onde entravam algumas pausas. Os laranjas eram observações sobre crop, sobre algumas imagens, sobre as imagens, né? E aqui na mesa tem o roteiro já picotado. Eu vou falar um pouco mais dele depois. E essa ideia de fazer boneco pode começar assim. O que é um boneco primeiro, né? Acho que para não pular. O boneco ele é um protótipo, né? Um teste uma prova do que pode ser o livro final. Aqui eu tenho um boneco em branco. Ele não tem nenhuma imagem. Os designers gostam muito de fazer isso para sentir o peso, a passagem de folha. Já tem todos os papéis que eu usei no livro final, mas não tem nada impresso, né? Para sentir um pouco como é que está funcionando, se está muito mole, sabe? Isso que é interessante fazer. Mas esses bonecos podem começar simplesmente dessa forma. Um caderno sem pauta, comprado numa papelaria qualquer, e pegar essas fotos que você imprimiu e colar direto nesse caderno. Por exemplo, aqui eu já estava fazendo isso, nenhuma dessas duas imagens que está aqui entrou no livro final. Nem essas. Então eu ia ali com tesoura, cola, fita adesiva, montando esse bonequinho. Posteriormente eu montei um boneco um pouco mais profissional, com a edição final.
Aqui tem todos os papéis que eu usei. Aqui já uns testes de impressão. Fiz 3 bonecos que eu ia mandar para uma convocatória, um prêmio, cortando na gráfica. E aqui o boneco final, que é esse aqui, que está cheio também de anotação, coisas que... Acho que é até legal rodar esse boneco também, não sei se vale a pena, mas acho que sim, porque com esse boneco pronto, eu comecei a rodar ele mandando para várias pessoas, assim, amigos, designers, editores, pessoas também que não têm nenhum contato com fotolivro. Me diz o que você acha, passa uma semana, dá uma lida. E se puder, faz anotação, pode rabiscar, falava. Aí algumas pessoas não queriam rabiscar, mas deixavam... Tá, cadê o papelzinho? Deixavam um papelzinho, colocavam um post-it, entendeu? Então isso aqui é uma anotação. Um pouco de dúvida sobre esta imagem neste lugar. Entendo como um flash de luta de boxe do texto, mas isso me preocupa um pouco. Isso preocupa um pouco. Bom, enfim, essa anotação não é minha. Foi de uma das pessoas, um amigo, editor, que tem bastante experiência com fotolivros, que leu bastante o livro e deixou aqui. E foi interessante. Essa foi uma das imagens que mudou de lugar. Ela foi um pouco mais para frente no livro. Se vocês quiserem dar uma olhada nessa versão. E até se quiser passar o boneco em branco também, é divertidinho de ver. Eu estou usando esse mesmo envelope desde 2019. Ele está bem... A hora que ele rasgar de vez, eu paro. Vamos voltar aqui. Bom, então vamos continuar. Depois a gente volta de novo. Seja realista, trabalhe com o possível, os materiais e processos gráficos aos quais você tem acesso são parte de sua identidade, valorize-o. Claro, né? Tipo, trabalhar com o que você tem à mão. Por exemplo, quando eu usei esse caderno sem pauta, né? Antes de ir para a gráfica, fazer um boneco mais profissional, faz um boneco simples, pega folha sulfite, dobra no meio, grampeia. Acho que é um pouco essa a ideia. Desapegue, não tenha medo de deixar para trás o que não funciona. Corte o excesso, imagens muito semelhantes ou que não se comunicam plenamente com sua narrativa. Nesse estágio do projeto, quando você já tem um boneco, mas tem algumas imagens que você está ainda apegado, é importante fazer isso que eu falei anteriormente, né? Mostrar o trabalho para outras pessoas. Participar de grupo de estudo, participar de leitura de portfólio, participar de maratona de edição, ou mesmo, né, só deixar o livro com um amigo designer, com alguém que você confia para ter uma segunda opinião e fazer algumas perguntas também, né? Tipo, tem alguma imagem que você tiraria do trabalho? Tem alguma imagem que te incomoda? Tem alguma imagem que você acha que é problemática? Tem alguma imagem que você só trocaria de lugar? Esse tipo de coisa. Porque enquanto o projeto está nesse estágio, que ele não está pronto ainda, dá para mudar. Depois que vai para a gráfica, aí já tem um problema, né? Então, acho que foi aqui, voltando no meu primeiro livro, no Noites Desperdiçadas, aqui que eu também errei muita coisa. Guardei o processo muito para mim e, sabe, depois do livro pronto, tem coisas que eu mudaria, mas aí já era, sabe? Então, essa parte do processo é muito importante. Acho que os fotógrafos no geral, acho que eles têm uma mentalidade de lobo solitário, assim, sabe? Porque a fotografia é muito isso, você, sua câmera, faço tudo sozinho. E aí, às vezes, o fotógrafo quer editar, quer fazer o design, quer fazer a produção gráfica, quer fazer o acompanhamento da gráfica, quer distribuir, quer estar vendendo nas feiras, enfim. E eu acho que é mais como o cinema, que você tem ali o diretor ou diretora, mas você tem o diretor de arte, você tem o diretor de fotografia, você tem o figurinista, sabe? Tem uma equipe. E acho que é importante a gente se cercar de pessoas. Óbvio, esses processos são caros também, é sempre bom pagar, né, os profissionais, quando é possível, mas às vezes
fazer alguma troca. Eu já fiz muito trabalho em troca de livros, assim. Um autor ou uma autora chegou e falou, quero fazer um projeto, mas, poxa, não estou com grana, só estou com a grana para fazer o livro, para a gráfica, mas o projeto era legal, eu queria fazer. Eu falei, então me dá, sei lá, a pessoa vai fazer 100 cópias, me dá 20 cópias. E aí eu consigo vender nas feiras que eu frequento, que eu levo os meus livros e outros, e aí essa grana vai entrando devagar. Não é o ideal é ter um pagamento ali, ou pelo menos meio pagamento, meio livre, mas é uma possibilidade, né? De qualquer forma é melhor do que fazer sozinho. Defina, tenha um prazo de execução e honre-o. Um trabalho demora o tempo que temos para executá-lo. Você nunca vai publicar nada se permitir que se propague ad infinito. Então aqui é um pouco também, eu passei então 1 ano pesquisando imagens desse arquivo, mais 2 anos editando, sequenciando, fazendo boneco. 1 hora eu até comecei a ver uns padrão maluco aqui, tipo, comecei a ver um círculo nessa... Isso aqui é uma lousa digital que funciona como aquela minha parede, e aí eu comecei a ver uns padrões, eu comecei a ficar meio fissurado no próprio trabalho, assim, né? Essa luzinha aqui, depois que quando entrou os textos ficou um pouco mais organizado. Esse aqui é o Padlet, mas o Miro também é uma outra plataforma interessante que eu tenho usado mais até. Tem mais funções. Que funciona como aquela minha parede que eu mostrei aqui acima, né? Essa aqui, só que digital. E é legal porque você pode, sei lá, o designer na casa dele também tinha acesso, ele pode ver a gente fazer reunião online usando essa tela, sabe? Então eu mostrava para ele onde que os roteiros entravam e dava para a gente movimentar as imagens, tipo trocar uma imagem pela outra aqui facilmente. Então acho que isso aqui é legal. Mas acho que o ponto aqui da conversa era... também depois de mostrar para muita gente, debater e tal, tem uma hora que você começa a ficar meio... Você começa a mexer uma imagem só. Tipo, acho que essa daqui acho que eu tiraria, ou acho que eu mudaria de lugar. Esse ponto do trabalho já é quando o trabalho está pedindo para parar, quando eu acho que ele está pronto. E se ficar editando ali, vai até... Então tem uma coisa de abandonar também a edição. A galera que edita filme também fala muito sobre isso, assim, sobre abandonar o filme, abandonar a edição depois de um tempo. Porque se você ficar ali, você vai ficar para sempre tentando mexer no trabalho. Trabalho e colaboração. Aí aqui a gente volta ao que eu tinha falado sobre esse lance dos fotógrafos lobo solitário, que é fazer tudo sozinho. A constante troca de conhecimento e crítica é muito importante. A produção de um livro envolve inúmeros conhecimentos técnicos e um persistente processo de tentativa e erro. Produzir um fotolivro pode ter custo alto. Precisamos levar em conta os materiais e os profissionais que farão parte do processo. Você não tem a mesma experiência e saberes específicos de editores, designers e produtores gráficos. Valorize-os. Esse período que eu venho editando, fazendo livros, eu aprendi muito, principalmente com designers. Para mim, eles são autores também, eu entendo eles como autores de alguma forma, sabe? E é muito interessante que em certo ponto você começa a pedir, quando começa a ter muito vai e volta, designer odeia isso. E em certo ponto, o Matheus, que fez o projeto gráfico do Shadow, eu até divido o nome na capa com ele por achar que ele foi muito autor também desse livro. E em algum momento eu não tinha certeza desse título gráfico, né, dessa capa. E aí eu ficava questionando ele, e ele foi paciente, mas em algum momento ele falou assim, mano, é isso. E, tipo, não vou mais mexer. E aí eu falei, pô, não, é isso. É isso, então é isso. Então um pouco de saber respeitar as pessoas que você está convidando para colaborar como autores também, sabe? E confiar no processo e na pesquisa e nos anos de experiência e de produção dessa pessoa, né? É um pouco difícil assim trabalhar com outros autores, tem muita ansiedade, principalmente quando é o primeiro livro. Tem muita ansiedade de ver pronto, sabe? Às vezes assim, a pessoa quer fazer um livro em 6 meses,
sabe? O livro é uma parada que fica para sempre, se bem cuidado na estante. Então a pessoa quer, não, eu quero publicar em outubro porque vai ter uma exposição, mas o livro vai ficar para depois da exposição, por que você está com pressa? E então respeitar os processos de trabalho e a pesquisa e as ideias das pessoas que você convida para trabalhar com você, né? Posso falar um pouco da materialidade aqui do objeto, né? Essa encadernação é uma encadernação oficial de roteiro, né? Eu já pensei nela desde o início do projeto. E ela tem essas especificidades, tipo o buraco do meio, ele é vazado, ele fica vazado, né? Ele não tem as bailarinas aqui, justamente para o livro abrir um pouco melhor, senão ele ia ficar mais preso e o livro não ia abrir tão bem, então ele abre um pouco melhor. E para a mão do leitor encaixar melhor, não ficar em cima da ferragem, porque essa ferragem com o tempo, a gordura da mão, ela vai oxidando, né? Então é um espaço para a pegada do leitor e para abrir melhor. E eu até, quando eu estava fazendo os bonequinhos, eu comprei um martelinho de borracha, tem um vídeo dele aqui. Eu vi um senhorzinho, roteirista das antigas, ensinando a fazer essa encadernação e ele tinha esse martelinho de borracha. E aí eu encontrei um e aí eu comprei também esses fasteners, que são uns... Aqui no Brasil eles chamam de bailarina, mas tem um outro nome também que eu sempre esqueço. Que você passa, abre as perninhas e tem essa porquinha também que ajuda a prender melhor. Para não ficar soltando também, né? Não é uma encadernação muito prática, às vezes isso aqui enrosca em outros livros na estante, com o tempo vai oxidar, pode também, por conta de ficar mexendo muito, quebrar, mas foi como eu imaginei o objeto, sendo um roteiro, inclusive o tamanho é um tamanho oficial de roteiro hollywoodiano. Eles têm esses padrões, tipo padrão brasileiro, como é que chama? Que tem um espaçamento, tudo certinho, fiz como eles pedem. Tamanho e até a quantidade de páginas, que são um pouco mais de 120. Num roteiro tradicional hollywoodiano, cada página representa 1 minuto de filme. Então 120 é um filme de 2 horas. Eu pensei que é a média dos filmes hollywoodianos hoje em dia, 2 horas, um pouco mais. Então eu tinha essa ideia, eu quero 120 páginas. Então isso é legal de pensar também, como que a narrativa do seu projeto, como que o objeto também ajuda a construir a narrativa, né? Aqui eu tenho até algumas referências isso aqui é legal. Quando eu estava pesquisando os títulos para o livro, pensando nos títulos, eu tive esse projeto já teve vários títulos. Eu achei até esse gerador de título, obrigado, que aí você pega a primeira letra do seu nome com a do segundo e cria um título aqui, né? Isso é um pouco para falar sobre os clichês desse gênero, né? Sempre tinham as mesmas palavras, assim, essa coisa do shadow. O mais que tem aqui? Station, alley, que é trap, kiss. Enfim, eu achei interessante. E aí, pro designer, eu passei algumas referências específicas, assim, de título gráfico, que eu queria essa coisa na diagonal, que remete a uma coisa mais de velocidade, de tensão, que eu via muito presente, assim, em filmes dessa época. Mas também tem fotolivros contemporâneos que usam também essa mesma estratégia. Esse é um filme noir dos anos 40 também, que também usa. E essa coisa do preto e amarelo, que remete à placa de trânsito, uma coisa para chamar atenção. Esses filmes, eles tinham muito poder apelativo, assim, pelos posters, pelo próprio conteúdo de violência, de sexo, luta de boxe, arma. É uma coisa meio de um cinema de exploração, né, que eles chamam. E os títulos sempre
na diagonal, assim. Aqui era uma referência mais da paginação, esse é um livro do Ed Ruscha, que eu queria esse tipo de paginação, com as imagens sangradas, ou sangradas só em cima com a bordona e o texto embaixo. Aqui tem uma compilação de letreiros de filmes policiais também nos anos 40. Tá vendo? Então é sempre essa coisa meio chamativa assim mesmo, né? Essa coisa meio escadinha também. Essa do Third Man é uma que eu tinha... Teve uma hora que eu mandei muita referência para o Matheus, para o designer, e ele falou, escolhe umas 5 certeiras. Essa foi uma das que eu coloquei nessas 5. E tinha esse pôster também do Iluminado, que não é um filme policial, não é também da mesma época que eu pesquisava, mas tinha essa coisa bem chamativa no letreiro que eu queria. Também amarelo e preto. Aqui tem até uma coleção, não vou mostrar muito também para a gente não perder muito tempo, mas isso aqui é uma coleção de pôster de filme noir que eu achei no eBay, para a gente pesquisar também referência de título gráfico, referência de cor. Então sempre tinha essa coisa meio na diagonal, bastante amarelo, bastante vermelho, uns blocos de texto grande para chamar a atenção. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de referência de título. Aqui eu tenho uma pastinha de referências mais do objeto, né, do roteiro. Então aqui tem os roteiros oficiais, que aí dá para ver como funciona. Tá vendo? O furo vazado, isso é um roteiro de verdade, né? Esse não tem o furo, né? Só os dois de cima, também mais minimalista, tal. O padrão mesmo é esse, assim. Eles não gostam de título gráfico, mas alguns filmes fazem. A gente vai ver uns que tem. Mas esse, por exemplo, tem um título mais grave também, é bem próximo do que eu queria. Esse eu gosto muito. Um dia eu quero usar essa encadernação aqui. É tipo um airol, uma espiral, só que de plástico. Enfim, aqui tem outras, deixa eu ver se tem alguma. Essa do Casablanca era uma bem que eu gostava muito, assim, da simplicidade, o amarelo, o preto. E em certo momento a gente quase foi para isso. Tipo, tirar essa coisa gráfica, né? E deixar só um shadow over shadow pequeno aqui no meio, final draft, o nome, só isso. Em algum momento a gente foi para esse lado, mas depois a gente voltou atrás e manteve essa coisa mais gráfica, né? Essa daqui era uma outra referência forte. Então isso aqui eu acho que eu já tinha comentado também. Mostre seu projeto a muitas pessoas, públicos variados e às vezes deixe-as livres para falar, sem conduzir as interpretações para saciar suas expectativas. Então, isso é importante também. Às vezes a gente apresenta o trabalho e já vai dando tudo para o leitor, para a pessoa, né? Deixa ela ler e falar. Esteja atento e sensível ao que acontece ao seu redor. Valorize as impressões que seu trabalho causa. Deixa. Se as questões que você quer trazer à tona não são mencionadas por seus leitores, desconfie de seu projeto e não deles. Pense horizontalmente. Você constrói um livro, mas quem o desvenda é o leitor. Isso é interessante também do livro, né? Cada pessoa que lê é um livro diferente, baseado no repertório, nas referências, nas pesquisas, na vivência daquela pessoa, né? Então, alguém que gosta muito de cinema policial pode falar, pô, que maneiro isso aqui. Alguém que não tem o mínimo de interesse ou, sei lá, simplesmente não conhece, vai olhar e falar, legal. Ou, sei lá, não gostei, não entendi. Então, ou, sei lá, vai remeter a outra coisa. Vamos ver. Acho que termina aqui. A definição de arte é sempre a decisão, a coesão de um grupo, de uma comunidade, pequena ou grande, família ou igreja, estado ou nação ou continente. A arte nunca é isolada. Então, isso é importante, acho que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Compartilhar os processos, fazer juntos, procurar referências, procurar outras pessoas para criar junto. Acho que nunca é algo isolado.
E acho que aqui já foi. Daí acho que para finalizar mesmo, tem algumas imagens aqui que eu acho até ok de mostrar. Aqui tem algumas imagens do lançamento do livro do Shadow lá em Arles, na França. Eu não estive presente, mas o livro voa e o livro estava lá. E tem aqui os meus editores, Ufuk Sahin e Frederic Lesme. O Frederic é um alemão do Photobook Museum e o Ufuk tem uma gráfica na Turquia onde foi impresso o livro. Eles que patrocinam o prêmio Dummy Award, que era um prêmio do Festival de Kassel, agora só chama Dummy Award, que vai ser um prêmio do Photobook Museum. É um prêmio que existe desde 2012, que eles recebem bonecos de fotolivros do mundo inteiro. E todo ano eles escolhem um livro desses que eles recebem, um boneco, né? Eles recebem livros que ainda não estão prontos, para serem publicados. E eu fui o vencedor do ano passado. E eles publicaram meu livro. E essas são algumas imagens do lançamento lá em Arles, no Festival de Arles, na França. Um dia eu quero ir. E eles foram muito legais comigo, a produção foi ótima. E eles montaram também uma exposição. Aqui tem algumas imagens que eu juntei na época que eu estava editando. Eu já queria publicar esse trabalho, uma instalação dessa forma. E aí eu pensei, seria muito legal fazer uma exposição meio sala de detetive. E aí eu juntei essas imagens. E aí acabou que eles montaram uma exposição lá na Alemanha com esse trabalho, imprimiram as imagens e colaram direto na parede e fizeram uma salinha de detetive. Do jeito como eu tinha sonhado. Com texto na parede e tudo mais. Tem imagens até no banheiro, máquina de escrever, sabe? Ficou uma sala maravilhosa. Eu também não pude ver pessoalmente, mas está lá, né? Isso é interessante do livro, que o livro voa. E, enfim, aqui tem imagem até no banheiro. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Instalação, fotos de noite. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser trocar uma ideia. Obrigado.